Fala aí, pessoal. Bom, né, esperando que todos vocês estejam bem, dentro do possível, assim como as suas famílias e, enfim, bora começar. Bem, na aula de hoje a gente vai definir uma grandeza física muito importante no estudo do eletromagnetismo, que é a corrente elétrica. Após isso, a gente vai ver qual é o sentido que se convenciona para a corrente elétrica e a gente vai ver que não é exatamente aquilo que a gente imagina, tá? Depois a gente vai ver os tipos de corrente elétrica que existem e a gente finaliza a aula com a definição matemática de corrente elétrica. A gente vai ver como é uma das formas, perdão, de se calcular a corrente elétrica, tá? Então, para definir o que é corrente elétrica, a gente vai analisar o que ocorre nessas duas situações, tá? Nessas duas imagens que eu deixei aqui nesse slide. Na imagem esquerda, eu tenho um condutor. Eu tenho um condutor e o que se pode observar? Esse condutor ele não está ligado a nada. É um condutor que está livre. E observe-se o seguinte, que dentro dele, os elétrons que estão livres, eles se movimentam de maneira totalmente caótica, totalmente desordenada. Ao passo de que quando a gente liga esse condutor a uma fonte de energia como uma bateria, mostrado aqui nessa imagem à direita, o que vai acontecer? Esses elétrons eles passam a se movimentar de maneira ordenada. E a esse movimento ordenado de elétrons dentro de um material condutor é o que a gente chama de corrente elétrica. E para que isso ocorra, você imagina o seguinte, ó, você tem algum objeto se movimentando de maneira totalmente aleatória. E aí você quer que esse objeto ele se movimente numa direção que você quer. Você quer que ele se movimente numa direção, uma determinada direção. O que é necessário fazer? Você vai precisar, na realidade, exercer uma força sobre ele. E a força exercida, no caso, sobre esse elétron, ela vem da bateria. E na eletricidade, essa força que impulsiona os elétrons livres e faz com que eles se movimentem de maneira ordenada, ela é chamada de tensão elétrica. Nesse ponto é que vem, acho que a ideia mais controversa relacionada ao conceito de corrente elétrica. Por quê? Observe o seguinte, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Ponto. Agora, qual é o sentido da corrente elétrica? O sentido convencional da corrente elétrica. Isso é uma coisa que vocês não vão poder esquecer. A corrente elétrica, ela sempre vai possuir o sentido contrário ao do deslocamento dos elétrons. Ou seja, se os elétrons eles estão se movendo da direita para a esquerda, como mostra aí a figura, a corrente elétrica ela vai se mover no sentido contrário, ou seja, da esquerda para a direita. Beleza? Os elétrons, quando a gente tem uma fonte como uma pilha ou uma bateria, os elétrons sempre saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Entretanto, a corrente elétrica ela sempre vai sair do polo positivo e ela vai se dirigir para o polo negativo. Então, gente, é controverso, mas é dessa forma que a corrente elétrica a gente vai trabalhar com ela, tá? Existem dois tipos de corrente elétrica. Uma delas é chamada de corrente contínua. E nos aparelhos elétricos, isso aparece normalmente como se fosse um adesivo que fica normalmente grudado neles, aquilo é chamado de chapinha. Normalmente fica representado nessa chapinha através de um símbolo que é esse aqui, o CC. A corrente elétrica contínua é o tipo de corrente que não muda na medida que o tempo passa. E essa corrente ela é encontrada nas pilhas e nas baterias. Ok? O outro tipo de corrente é a corrente alternada, cujo símbolo, né, os símbolos, na verdade, são esses três, o SA,
ou AC ou então um tio. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê do tio. A corrente alternada, ao contrário da corrente contínua, ela varia na medida que o tempo passa. E quem gera esse tipo de corrente? Normalmente são as usinas. As usinas que geram energia, por exemplo, para as nossas casas, são fontes que fornecem corrente alternada. Então aqui no finalzinho eu coloquei um gráfico, tá? E nesse gráfico observe, a corrente contínua, como eu disse, ela não muda na medida que o tempo passa. Então se eu faço um gráfico, no caso da corrente contra o tempo, a gente sempre vai ter uma reta paralela ao eixo do eixo horizontal, o eixo do tempo. Ao passo, pessoal, que a corrente alternada, olha aqui a forma dela. Tá, por isso é que a corrente alternada também ela é representada, um dos símbolos é o tio. Bem, como é que a gente determina a corrente elétrica num condutor? Cara, a corrente elétrica ela é determinada, ela é calculada através dessa fórmula que eu deixei aqui bem evidente. Ela é dada através, pessoal, da razão entre a quantidade de carga que passa por uma determinada seção de um condutor, e aí basta vocês lembrarem que a carga ela é medida em coulomb, né? A gente viu isso nas aulas anteriores, e o ΔT representa o intervalo de tempo que esses elétrons levam para percorrer essa seção transversal do condutor. E algo que vocês precisam ter muito claro, o intervalo de tempo ele precisa sempre estar medido em segundos, tranquilo? Então, corrente elétrica, que a gente vai representar pela letra I nas fórmulas, tá? Ela vai ser medida em ampere. Então, 1 coulomb por segundo, na realidade, para não ter que ficar escrevendo isso a todo momento, 1 coulomb por segundo, na realidade, é chamado de ampere, que é a unidade de corrente elétrica, e o símbolo é esse A maiúsculo, beleza? Bom, então a gente vai ver alguns exemplos de aplicação da fórmula da corrente elétrica, e aí o primeiro deles está dizendo o seguinte, ó, um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. A cada 10 segundos passa por uma seção do condutor uma carga de 30 coulombs. Ele pede aqui para determinar a intensidade da corrente elétrica. Então, né, pega o raio do lápis, a gente vai sublinhar, perdão, o que o problema pede, está escrito aqui, ó, calcule a intensidade da corrente elétrica, tranquilo? Então, por enquanto, a gente só sabe calcular a corrente elétrica se utilizando dessa relação, e eu preciso saber qual é a carga que está passando pelo condutor e o tempo que essa carga leva para atravessá-lo. Então é o seguinte, ó, a cada 10 segundos, ou seja, o tempo que a gente vai considerar aqui é igual a 10 segundos, e a carga que passa por esse condutor é igual a 30 coulombs. Eu quero determinar o valor da corrente elétrica, certo? Então, está aqui a fórmula, a gente só vai pegar e vai substituir, vocês só precisam lembrar, ó, o tempo está em segundos, ok, se o tempo está em segundos é só a gente pegar e substituir. Então a corrente elétrica desse condutor é 30 coulombs divididos por 10 segundos, 30 divididos por 10 é igual a 3, como é corrente, a unidade que a gente vai se utilizar é o ampere. O exemplo número 2 está dizendo o seguinte, determine a intensidade da corrente que circula por um condutor cuja seção transversal ela é atravessada por 6 vezes 10 elevado a 16 elétrons a cada minuto. A carga elétrica elementar é o valor que aparece aí, que de certa forma já é conhecido. Então vamos lá, primeiro, pegar o lápis. O que o problema está pedindo para calcular? Ó? Determine a intensidade da corrente. Então, corrente é carga sobre tempo. Tá? Agora, vamos embora pegar aquilo que é mais imediato. Qual é o intervalo de tempo que a gente está considerando? Ó? É atravessada por tantos elétrons a cada minuto, ou seja, o intervalo de tempo que a gente está considerando aqui é 1 minuto. Mas isso está expresso em segundos? Não está. A gente tem que lembrar que 1 minuto tem 60 segundos. Até aí, tá ok? Quais são os outros dados que o problema fornece? O número de elétrons que atravessam o condutor e a carga elétrica elementar. Aí é necessário lembrar da aula 3 o seguinte, que a quantidade de carga
ela é dada pelo produto do número de partículas vezes a carga elétrica elementar. Tranquilo? Então, quantidade de carga é o número de partículas, 6 vezes 10 elevado a 16, vezes a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, isso aqui a gente já está fazendo com bastante frequência. Como é que a gente faz essa multiplicação? A gente multiplica os números. 6 vezes 1,6 dá 9,6. Depois a gente multiplica as potências de 10. 10 elevado a 16 vezes 10 elevado a menos 19 dá 10 elevado a menos 3. Ou seja, aqui eu tenho a quantidade de carga que passa pelo condutor. Como eu tenho isso e já tenho um intervalo de tempo, é só pegar e substituir. Então, corrente é a carga, 9,6 vezes 10 elevado a menos 3, divididos pelo intervalo de tempo, que é igual a 60 segundos. Como é que a gente faz isso? A gente vai dividir os números. 9,6 divididos por 60 dá 0,16, vezes 10 a menos 3, porque a gente vai pegar e vai manter isso. Isso aqui já seria a resposta, mas observe o seguinte, 0,16 não está escrito em notação científica, então eu vou fazer isso aqui embaixo. 0,16 escrito em notação científica é 1,6 vezes 10 elevado a menos 1, vezes o 10 elevado a menos 3, que eu não posso mexer. Portanto, aqui eu tenho que fazer essa multiplicação de potências de mesma base, eu mantive a base que é o 10 e eu somei os expoentes, menos 1 menos 3 dá menos 4. Portanto, finalmente, a corrente elétrica que passa por esse condutor é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 ampere. Bem, o terceiro exemplo ele está dizendo o seguinte, o gráfico representa a intensidade da corrente elétrica que circula em um condutor metálico em função do tempo. Sabendo que a carga elétrica elementar é dada por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ele pede aqui para determinar no item a carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor em 5 segundos. Então vamos primeiro aqui olhar para o gráfico. O que eu tenho aqui? É um gráfico da corrente versus o tempo. Eu tenho aqui uma corrente contínua, porque observem que o valor da corrente não muda na medida que o tempo passa, beleza? E aí o que acontece? Para a gente determinar a quantidade de carga, a gente vai se utilizar de uma propriedade extremamente importante e interessante, mas que só é aplicada, evidentemente, quando nós temos um gráfico como esse. Que propriedade é essa? Está escrito aí em vermelho, mas assim, quando nós temos o gráfico da corrente versus o tempo, a área entre o gráfico e o eixo horizontal é exatamente o valor numérico da corrente elétrica. Vamos embora traduzir isso. Então, peguei aqui o gráfico, coloquei ele aqui um pouquinho maior. Como é que eu determino a quantidade de carga que passa por esse condutor? O que essa propriedade diz? Eu vou ter que determinar uma área. Essa área é a área entre o gráfico, estão vendo aqui, e o eixo horizontal. Então observem que eu tenho aqui essa figura em amarelo. E que figura é essa? É um retângulo, não é? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Deixei aqui no canto. A área de um retângulo é dado pela medida da base dele, então eu tenho aqui, reparem, daqui até aqui, essa medida aqui vale 5, ok? Vezes a medida da sua altura. Só olhar aqui, a altura desse retângulo mede 1,6. 5 vezes 1,6 dá 8. Portanto, a carga que passa por esse condutor é igual a 8 coulombs. No item B, ele pede para determinar o número de elétrons que atravessa a seção transversal desse condutor nesses 5 segundos. Então, para a gente determinar o número de elétrons, eu tenho que conhecer a carga, que a gente já calculou no item A, vale 8 coulombs. Eu também preciso saber do valor da carga elétrica elementar que foi dado no enunciado, ok? Então, está aqui a relação que a gente já conhece, é só a gente pegar e substituir. Então, carga, nesse caso, é igual a 8, igual ao número de partículas que eu não sei quanto vale, então eu vou repetir, vezes a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso está multiplicando a variável, certo? O número que multiplica passa para o outro lado dividindo.
de tal maneira que o número de elétrons, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente divide os números. Então, nós temos aqui 8 divididos por 1,6, que vai dar 5. E aqui o que acontece? Não tem nada em cima. Aí eu tenho que dividir o quê? 1 por 10 elevado a menos 19. O que é 1 sobre algum número? É o inverso dele. Como é que a gente determina o inverso de uma potência? Basta a gente pegar, aqui no caso, o sinal dessa potência e modificar. Então, o inverso de 10 elevado a menos 19 é 10 elevado a mais 19. Portanto, o número de elétrons que atravessa a seção transversal desse condutor em 5 segundos vale 5 vezes 10 elevado a 19. Então, pessoal, aqui esse último exemplo, o 4, ele está falando o seguinte: ó, o gráfico anexo representa a intensidade da corrente que percorre um condutor em função do tempo. Sendo a carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ele pede para determinar no item A carga elétrica que atravessa a seção transversal do condutor em 6 segundos. Então, se eu tenho o gráfico da corrente versus o tempo, a gente primeiro precisa, para calcular a carga, a gente primeiro precisa determinar a região no gráfico entre o gráfico mesmo, entre ele e o eixo horizontal. E eu fiz isso aqui nessa imagem. Se vocês observarem, a figura que a gente vai obter é essa aqui que eu coloquei em amarelo, isso aqui é um trapézio. Então, como eu vou ter que determinar a área, deixei aqui no cantinho como a gente calcula a área de um trapézio. E aí, a área de um trapézio, como vocês podem observar, depende de 3 medidas: da base maior dele. Então, se vocês repararem, a base maior desse trapézio é 64, tá? A base menor que é o lado paralelo a esse. Então, ó, a base menor do trapézio mede 32 e também depende da altura dele. Então, se vocês puderem observar, a altura desse trapézio é igual a 6. Então é só pegar e substituir. Então, base maior 64, mais base menor que é igual a 32, vezes a altura que é igual a 6, sobre 2. 64 mais 32 é 96. 96 vezes 6 dá 576, que divididos por 2 dá 288. O problema aqui é o seguinte: se você coloca de cara que a carga que passa, né, pelo condutor é 288 coulombs, nesse caso vai estar totalmente errado. Por quê? Vamos voltar aqui para o gráfico. Nesse gráfico, a corrente está sendo dada em miliampere. O milho, nós já vimos que ele pega o valor da corrente e faz o quê? Da aula 2, ele pega o valor da corrente e multiplica por 10 elevado a menos 3. Então, a carga, o tempo está em segundos, eu não tenho que mexer com nada aqui. Então, observe o seguinte, que a carga não vale só 288, vale 288, pessoal, vezes 10 elevado a menos 3, ok? Esse 10 elevado a menos 3, como eu disse, vem do fato de que a corrente nesse gráfico está sendo medida em miliampere, tá? Então, 288 não está escrito em notação científica, eu fiz isso aqui ao lado, ó. 288 escrito em notação científica é 2,88 vezes 10 ao quadrado, vezes o 10 elevado a menos 3, que a gente não pode mexer. E aí, como é que a gente faz isso? Ó? A gente tem que fazer essa multiplicação. A gente mantém a base, que é o 10, e a gente soma os expoentes. 2 menos 3 é igual a menos 1. De tal maneira que a carga que atravessa a seção transversal do condutor em 6 segundos é igual a 2,88 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Bom, no item B aqui ainda do exemplo 4, né, ele pede para que se determine o número de elétrons que nesse intervalo de tempo, ou seja, nos 6 segundos, atravessou a seção transversal aí do condutor. Então, né, o número de elétrons a gente representa pela letra N, a carga elétrica elementar foi dada no enunciado e a quantidade de carga que atravessou o condutor a gente calculou no item anterior, que vale 2,88 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb. Então, está aqui a relação que nos permite calcular o número de elétrons, né, que atravessou a seção, então é só substituir. A carga é 2,88 vezes 10 elevado a menos 1, igual ao número de elétrons, o número de partículas que a gente não sabe quanto vale, a gente repete, vezes a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O número que está multiplicando, que é esse aqui, vai passar para o outro lado da equação dividindo, de tal forma que a gente aqui vai ter que dividir os números.
2,88 divididos por 1,6 dá 1,8 vezes, e eu tenho que dividir aqui as potências de 10. 10 elevado a menos 1 divididos por 10 elevado a menos 19, é só lembrar, a gente mantém a base, que é o 10, mantém o primeiro expoente, que é o menos 1, e a gente vai inverter o sinal do segundo expoente, ou seja, menos 19 vai ficar mais 19, e menos 1 mais 19 é igual a 18. Logo, o número de elétrons que atravessou a seção do condutor é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 18. Bom, pessoal, na próxima aula eu vou corrigir os exercícios que estão sendo propostos, tá? Na, na atividade, tá? Tem um PDF separado. Cara, eu só realmente preciso lembrar o seguinte, a gente já está na aula 5. Então vocês já têm uma quantidade muito grande já de conteúdo. E o que foi combinado é que a gente vai, eu vou, na realidade, dar um visto no caderno de vocês quando nós voltarmos. Então, o que eu peço? Cara, reserve um tempinho, vejam se desde a primeira aula lá na escola presencial vocês têm, das aulas 1 e 2, da aula 3 em diante, vocês só precisam ter no caderno os exercícios. Tá? Ou você cola, como a gente já combinou, você pega o PDF com os exercícios, imprime e cola, e aí você resolve depois, ou então você vai ter que copiar o enunciado de cada exercício e resolver logo abaixo, tá bom? E vocês sabem, cara, que eu tô aqui à disposição de vocês para ajudar naquilo que for necessário, tá? Cara, no mais, cara, se cuidem, não saiam de casa, tá? E, enfim, eu tô aqui, tá? Grande abraço para todos.